Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Vou dizer um negócio, hein? O Timão melhorou, mesmo com reservas ou ditos reservas, e voltou com um bom empate de Belo Horizonte. Podia até ter vencido o jogo. A arbitragem foi horrorosa, tenebrosa. A gente vai falar de tudo isso, então fica aí. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos juntos. Bora, rapaziada, bora falar desse empate que... Ok, é um ponto fora de casa, mas o que mais me agradou nessa partida em relação ao Corinthians foi o desempenho do time, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo você troca garrafas ali, claro, né? Um adversário que está jogando em casa, que é qualificado, que tem bons jogadores, mas que no máximo chegou no segundo tempo em bolas paradas, né? Tanto do Hulk quanto do Gustavo Scarpa, e teve ainda na figura do Hugo Souza a defesa... Não digo da partida, talvez até do campeonato. Porque o Rony fica... Cara, não é nem uma cobrança de pênalti. Ela é muito menor. Ela é mais a queima-roupa do que uma cobrança de pênalti. O Rony fica simplesmente na frente do Hugo Souza, chuta no canto e o Hugo busca aquela bola pelo rabo, como a gente chama, né? A bola meio que... E ele não dá rebote. Que defesa absurda, inacreditável a que o Hugo Souza faz nesse jogo. Então, assim, o Timão teve um desempenho melhor do que vinha tendo, mesmo sem os seus titulares. Eu já vou destrinchar de que maneira isso aconteceu, mas se a gente for analisar os melhores momentos do jogo, o Galo teve algumas chances claras, e a maioria delas oferecidas pelo próprio Corinthians, né? O Matheus Bidu dá uma pichotada uma hora, que ele vai recuar pro Hugo, o Hugo tá na frente dele, e ele dá uma cabeçada assim, a queima-roupa no Hugo, que a bola bate, estoura, sobra pro Hulk, e o Hulk solta aquele petardo de perna esquerda que é muito difícil pegar. Se ele acerta o alvo ali era gol, e incrivelmente ele não acertou. Depois teve um outro lance, teve uma cabeçada que o Rony também tá junto do Tchoca, né? Mas tem um outro lance, acho que tem um outro lance mais claro do Galo, que agora eu tô esquecendo. Ou seja, o Galo teve as suas chances também. Mas até os 30 minutos do primeiro tempo foi um domínio absoluto do Corinthians, o que me surpreendeu, porque quando eu olhei a escalação, falei, caramba, o Dorival pensou realmente no Huracan pela Sul-Americana, ou, enfim, contou com o desgaste, né, de alguns atletas. A gente tem falado e batido nessa tecla da sequência de jogos, um calendário bizarro, né, absurdo, com jogos de 3 em 3 dias, e ninguém tá aguentando mais, gente. Se você olhar, todos os times estão sofrendo, com lesões musculares, com falta de ritmo, com jogadores que acabam sentindo uma coisa ou outra, com um jogo de um nível técnico muito abaixo. Então, o que a gente está vivendo agora pré-mundial de clubes é um colapso, dá para dizer assim, no nosso futebol brasileiro. E o Dorival, ele não está com o menor constrangimento para preservar, para revezar. E como eu disse, isso tem coisas boas? Tem. Ele vai descobrindo outros jogadores, ele vai alternando posições, ele vai variando o repertório, você vai entendendo mais aonde ele quer chegar. Qual é o malefício disso? É você não gerar entrosamento, é você mudar o tempo inteiro, e com isso muitas vezes você perde o elan de time, né, de você encontrar uma equipe consistente. Mas nesse caso, algumas mexidas dele acabaram sendo interessantes. Ele não tinha o Rodrigo Garro e o Memphis Depay, que era uma informação que a gente tinha de que eles seriam relacionados para o jogo. Na verdade, eles foram relacionados para a viagem, porque o Corinthians ele fica em Belo Horizonte para esse jogo, para depois viajar para jogar contra o Huracan na Argentina pela Sul-Americana. Então, eles, obviamente, estão em condições, mas por conta ainda de um gramado sintético, né? A gente sabe que isso tem a ver, ainda mais o Garro que tem uma lesão de joelho, que são lesões de impacto, né? Que elas acabam acontecendo mais no gramado sintético. O Memphis, recém voltando de lesão, o Dorival preferiu preservar. Então ele faz um ataque com o Thales Magno e o Héctor Hernandes, e faz uma linha com Ranieri de primeiro homem, olha só, aleluia, eu ouvi um amém, o Ranieri de primeiro volante, o Rian, o Carrilho e Thales e Héctor Hernandes, estou esquecendo de alguém, e José Martínez. Na direita, o Mateuzinho voltando, e aí o Félix Torres fica no banco, entrando no segundo tempo. Dupla de zaga, o Kaká e o Tchoca, aí ele dá uma mexida, né? Tirou o André Ramalho, mas dá uma chance pro Tchoca. E na esquerda, o Matheus Bidu. Deu uma baita mexida no time. Mas o que foi bom diante de tudo isso? Primeiro, Ranieri de primeiro homem,
para mim, já muda significativamente o teu meio de campo dali para frente, ao invés de usar o Maicon. Agora, se ele usou o Ranieri nesse jogo de primeiro, eu imagino, e ele tá preservando, que na Sul-Americana ele vai escalar o Maicon de primeiro. Vamos ver. Ou se ele se convenceu de que o Ranieri realmente deve ser primeiro homem. O que ele faz? O Carrilho joga à direita, mas ele deu uns 2 passos para dentro do campo. Vocês perceberam isso? O Carrilho, no segundo tempo, ele até foi mais ponta do que meia. No primeiro tempo, ele foi meia. E aí, Dorival? Poxa, Dorival. Tá muito claro, né, Dorival? O Carrilho foi o melhor jogador em campo nos primeiros 45 minutos. O que ele fez, ele simplesmente carimbou todas as bolas do Corinthians, ele construiu o jogo do Corinthians, ele criou chances claras de gol para o Corinthians. André Carrilho. Jogando pela direita, mas mais por dentro. E aí o Mateuzinho ainda subia para fazer algum tipo de combinação, e aí você tinha ali, né, uma possibilidade muito maior, porque muitas vezes ele vinha buscar a bola no pé do volante, muitas vezes ele chegava mais à frente, então faz muito mais sentido você ter o André Carrilho ali naquela faixa do campo. Tanto que ele dá um cruzamento maravilhoso para uma cabeçada do Héctor Hernandes, que está livre e ele acaba desperdiçando. A gente falou, né, de chances claras do Galo, mas as do Corinthians, fora do Thales Magno, que não foi uma enfiada do Carrilho, foi do José Martínez no ponto futuro. Se fosse o Yuri Alberto naquela jogada ali, né, na frente do goleiro, eu não sei o que o Thales tentou fazer, tentou furar a rede, como diz meu pai, né? Ele deu um pataço na bola, quando na verdade era uma cavadinha, tentar driblar, escolher o canto, baixo das pernas, sei lá. Mas ele simplesmente fechou o olho e isolou a bola na cara do goleiro. E um jogo como esse, fora de casa, em que as chances elas não se apresentam tanto, você não pode desperdiçar. E o Thales desperdiçou. O Thales tem sido displicente, né? A verdade é essa. Já não é de hoje. Tomara que o Dorival consiga recuperar o futebol do Thales Magno, mas ele pouco fez no jogo. Aí você tem, né, um Corinthians dominante, marcando alto, surpreendendo o Atlético Mineiro, inclusive no seu campo, né, impedindo com que o Galo saísse. Aí depois dos 30 minutos o Galo meio que se reorganizou, conseguiu numas escapadas, e aí, como eu disse, muito mais por falhas do próprio Corinthians, né, que ofereceu muitas vezes a bola ao Atlético, porque se tivesse ali um pouco mais de atenção, talvez o Galo nem tivesse conseguido criar tantas chances assim no primeiro tempo. No segundo, foi pro ataque, se impôs, né, com o apoio da torcida, tá jogando em casa, o que era natural, e aí o Corinthians demorou um pouquinho. Mas, cara, demorou, sei lá, 15 minutos, o Corinthians equilibrou de novo o jogo. Conseguiu... Teve um lance, cara, do lado esquerdo, que o Matheus Bidu pega a bola. E aí eu fiquei pensando, caramba, cadê o centroavante? O Héctor Hernandes estava, tipo assim, sabe, trotando. E aí o Matheus Bidu olha pra área e não tem ninguém pra cruzar. E aí o Thales Magno também não aproxima. E aí vem 2, 3 caras do Galo, ele vai dando tapa pra linha de fundo, ele vai tentando escapar, porque não tinha com quem jogar. Então o Corinthians, obviamente, tem muitos ajustes pra fazer, mas é muito, muito claro, né? Quando você altera o teu time titular pro time reserva, para jogadores que não estão jogando sempre, você não tem o mesmo nível de entrosamento, parceria, inteligência, conexão de jogo, não rola, não acontece. O Dorival falou que, né, naquele discurso protocolar, né, que não existem titulares ou reservas, jogador que for escalado, ele tem que estar pronto para vestir a camisa do Corinthians, isso todo mundo sabe. Agora, existe um motivo pelo qual o Angileri é titular e o Matheus Bidu é reserva. Pelo qual o Yuri Alberto é titular e o Héctor Hernandes é reserva. Vamos lá, né? Não vamos imaginar que eles têm o mesmo nível, porque não tem. Mas, de qualquer forma, o Corinthians poderia muito bem ter conquistado um resultado positivo pelas chances que criou. Só que aí, se você olhar pelo outro lado, né, o atleticano deve estar pensando assim, tá, mas e a bola do Rony que o Hugo Souza pegou ali era gol, e o Hugo Souza defendeu. Pois é. Então, ainda assim, o futebol tem disso, né? O Corinthians ainda poderia ter perdido o jogo por 1-0 nessa bola aí, em que todo mundo, você aí, eu aqui, certeza, você olhou a bola caindo no pé do Rony, naquela altura você falou, já era. Mas lá tá o Hugo Souza, né? Que ele faz defesas incríveis. Alô, Ancelotti, pelo amor de Deus, né? Porque o Hugo Souza é isso, ele vai tomar um gol aqui, outro ali, mas ele vai muitas vezes, não é de vez em quando, muitas vezes, ele vai pegar a bola do jogo e ele vai pegar as indefensáveis. Tem goleiro que não pega a indefensável, que até defende as defensáveis, o que é normal, o que é legal você ter. Um goleiro que defende as defensáveis já tá bacana, mas o goleiro que pega a indefensável, esse goleiro você precisa cuidar. E o Hugo Souza é isso.
Ele vai tomar um gol aqui, outro ali, às vezes vai dar uma falha ou outra, o que é normal, hoje muito mais raramente, mas acontece, como todo goleiro, mas a bola indefensável, muitas vezes ele pega. E garantiu esse pontinho aí do Corinthians, porque o ataque não fez, mas aí você propiciou com que o adversário tivesse a chance do jogo. Mas lá estava o Hugo Souza. Agora, a gente precisa falar também da arbitragem do Rafael Klein, né? Caramba! É um árbitro que, assim, de uma forma muito prematura e muito repentina, ganhou um status como árbitro FIFA. Ele é do Rio Grande do Sul, onde historicamente a gente teve árbitros notáveis, né? A gente pode discutir a qualidade, mas assim, não a importância ou a relevância, né? Carlos Eugênio Simon, Leandro Voaden, Leonardo Gaciba, Jean-Pierre Lima, esses caras, o Anderson Daronco, estão apitando aí há muitos anos. E o Klein, ele surge meio que do nada, assim, e é alçado a uma condição que me parece hoje que visivelmente ainda não está preparado. O jogo era muito maior do que o tamanho dele. E olha que ele é árbitro FIFA, por essas questões mais políticas do que técnicas da CBF. Ele simplesmente deixa de expulsar o Lianco. O Lianco dá uma primeira pegada que, se você quisesse ali, já podia, tá? Mas ok, você entende como um lance para amarelo. Aí na segunda ele faz uma falta que ele mesmo entende que vai ser expulso. Ele mesmo admite, ele puxa, né, o adversário que tá roubando a bola dele, que ele perde o tempo, e ele já fala assim, caramba, já era, né? Puxei, conduta antidesportiva, antijogo, é lance para segundo amarelo. O árbitro simplesmente faz vista grossa. Aí eu pensei, caramba, hein? Olha, o que vai acontecer a partir de agora? O VAR não pode entrar? Não pode. E essa regra tem que ser mudada, gente. Quando é segundo amarelo que resulta no vermelho, o VAR não pode entrar, porque o VAR só entra para vermelho direto. Mas para segundo amarelo ele precisava entrar. Porque assim, vamos sugerir aqui, vai que o cara dá um cartão errado, o segundo amarelo errado, o cara não pega, não faz a falta, ele dá o segundo amarelo, a consequência é muito grave. É uma expulsão, o VAR não pode entrar, porque ele deu um amarelo. Vocês estão entendendo? Então, mesmo que a consequência seja uma expulsão, o VAR não pode entrar em lance de amarelo. E, cara, era lance pelo menos de um segundo amarelo, aquela falta que ele faz ainda no primeiro tempo. O Cuca achei que ia tirar ele do jogo até, porque do tipo assim, cara, vou tirar antes que ele seja expulso, porque qualquer entradinha que ele dê, ele vai ser expulso. Não tira, ele continuou dando os jeitos dele, né, que o Lianco a gente sabe como é que ele joga. E aí no finalzinho do jogo, a chave de ouro, né? A chave de ouro. O Rubens, ele dá um carrinho no Breno Bidon, que ok, não pega o tornozelo, pega a pontinha do pé. Mas vocês viram a entrada que ele deu? E eu não achei falta na origem. Achei que o Félix Torres e ele disputaram um lance ali. E independentemente disso, tá? A entrada que ele dá com a perna levantada assim, é um lance típico de cartão vermelho. Ah, mas não pegou direito, não pegou... Não interessa, a regra não fala disso. Não precisa nem pegar, tá? Se o árbitro entender que a entrada dele é com uso de força excessiva, já garante o cartão vermelho. E ele aplica o vermelho. E aí o VAR chama para que ele analise se será realmente e tal. Até me perdi aqui. Derrubei o microfone. O que está muito errado. O VAR está chamando o árbitro para que ele analise de novo uma decisão que ele tomou. Se houvesse ali um erro claro e óbvio, eu ia ser o primeiro a dizer. Se ele não pegasse, a entrada já era... Mas ok, muitas vezes no campo, na velocidade, você vê de um jeito, e na câmera, você vê que não, o cara não tem nada a ver, lance para amarelo e tal. Tá, vá lá. Mas ele tomou uma decisão em campo que a gente entende como, no mínimo, subjetiva, de que ele pode expulsar ou não. Tá bem, só que ele expulsou. Por que o VAR chama para que ele avalie mais uma vez? Cara, o Brasil está estragando o VAR. O VAR não serve para isso, para uma segunda interpretação. É para corrigir erros. E nesse caso, ele acertou e foi lá. E eu não sei qual foi a conversa que eles tiveram e ele retira o vermelho. Que coisa inacreditável. Fora outras questões, faltas invertidas, falta de critério, falta de condução do jogo, pressionado o tempo inteiro, enfim. Para fechar também, a assessoria de imprensa do Corinthians comunicou que o Yuri, que sentiu dores nas costas no final do jogo, estava no sacrifício, né? Ele sofreu um trauma mesmo, vai ser reavaliado e preocupa, né? Agora preocupa para esse jogo contra o Huracan na próxima terça-feira pela Sul-Americana. Uma pena, porque ele entrou no segundo tempo, quando eu achei que o Corinthians poderia, daqui a pouco, né, esticar uma bola para o Yuri não recebeu uma bola no segundo tempo. Caiu muito o futebol do Corinthians ali na metade para o final do jogo.
Mas foi um primeiro tempo muito bom, melhor do que vinha sendo, com o Carrilho por dentro, o Ranieri de primeiro, algumas situações muito claras aí, com o Rian, que eu acho que também fez uma partida mais competitiva do que o Breno Bidon. Do que o Breno Bidon vem fazendo, né? Eu gosto muito da qualidade técnica do Bidon, já falei isso, mas em termos de competitividade, você ter Ranieri, você ter Rian, você ter Martinez, você dá um pouco mais de pegada pro time. Tomara que o Dorival tenha visto isso. O que vocês acharam do jogo, da arbitragem, de tudo mais? Comenta aqui, quero ouvi-los. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!